Olá, boa tarde. Eu me chamo Luiz Fernando. Eu sou Marcelo Cunha. E nós somos da Organice Compostagem Urbana, empreendimento localizado aqui em São José dos Campos, que tem o objetivo de compostar o resíduo orgânico domiciliar e devolver para as pessoas em forma de informação e de adubo. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer ao Ricardo Moscatelli pelo espaço, assim como a Secretaria do Meio Ambiente de Guararema. É um prazer estar aqui falando com vocês. E a nossa proposta aqui hoje vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre o panorama da cidade e como as pessoas compreendem, né, a questão do lixo. E no segundo momento a gente vai partir para a prática da compostagem, compostando um pouco de resíduo que a gente tem aqui. Então, antes de mais nada, a gente vai traçar um pouco da realidade aqui de São José dos Campos, cidade que possui 700 mil habitantes e que diariamente produz 700 toneladas de lixo. Esse 1 kg por habitante, né, é uma média real do Brasil e a gente está dentro dela. Falando do nosso aterro sanitário, a gente tem um aterro sanitário aqui que foi um dos pioneiros no Brasil e que, segundo a CETESB, num ranking de qualidade que ela produz todo ano, o aterro sanitário de São José está sempre classificado entre os 5 melhores aterros sanitários do Brasil. E isso é importante ser dito porque, do ponto de vista do usuário, o que se tem é a sensação de solução do lixo, né? Então as pessoas estão dentro das suas casas produzindo seu lixo. A partir do momento que ela coloca lá o saco na porta da sua casa ou do comércio, simplesmente a coleta passa e o problema se finda. E a gente que pesquisa e conhece um pouquinho mais a respeito do desdobramento disso, sabe que não é bem assim. Outro aspecto que é importante ser dito é da composição do lixo, né? O lixo doméstico, ele se caracteriza da seguinte forma: 50% dele é composto de resíduo orgânico, 35% dele é de recicláveis e 15% que é de rejeito. Ou seja, a gente tem aqui uma oportunidade de aproveitamento na faixa de 85%. E a realidade que hoje é praticada é que, pelo menos no que tange o orgânico, o Brasil composta apenas 1% de todo o resíduo orgânico que é produzido. Então tem muita coisa ainda para ser feita. Então agora a gente vai falar sobre como a Organice opera e os seus objetivos. O objetivo da Organice são dois. O primeiro é mostrar para as pessoas e para o cidadão como a prática da compostagem é simples e pode trazer benefícios tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. E o outro objetivo é trazer essa oportunidade de ferramenta para a própria cidade. Então, imagina se o poder público resolve efetivamente compostar, sendo que todo o material necessário para ser feita essa técnica está à disposição, já está à disposição no poder público. Então você tem o resíduo orgânico das feiras livres, você tem o resíduo orgânico dos indivíduos, do comércio, o material seco que a gente precisa, você tem podas, varrições, todo o trabalho de limpeza que é feito todo ano na cidade e que tudo isso é deslocado para o aterro sanitário sem o menor tipo de tratamento, poderia uma parte disso ser compostado e transformado em adubo, em biofertilizante. E isso se tornar uma lição ambiental aí para as outras cidades do Brasil. E a gente aqui como cidade ganha em hortas, ganha em maior conexão com áreas verdes, ou seja, todos ganham nesse processo. Como que a gente opera? Então, a Organice opera
da seguinte forma. A primeira fase do nosso trabalho é fornecer um balde para as pessoas. Esse é um balde de plástico com tampa e uma sacolinha por dentro. Na tampa do balde, a gente já escreve o que entra no balde e o que não entra no balde, a fim de trazer as instruções de como separar o resíduo. Essa sacola que está aqui junto não é uma sacola plástica. Aliás, é uma sacola plástica, só que ao invés de petróleo é utilizado mandioca. Então em 40 dias isso aqui junto dentro da composteira, isso aqui é transformado em adubo. As pessoas então, na produção de alimento dentro das suas residências, elas vão separando os resíduos e colocando dentro do balde. E a gente tem a oportunidade de coletar de duas formas. A primeira é passando de bicicleta até a casa da pessoa e coletando o resíduo. E a segunda é o próprio indivíduo, uma vez que o balde estiver cheio, indo levar até um dos nossos pontos de compostagem. Então a pessoa deixa o balde cheio, pega o balde vazio e recomeça aí o processo. No final de cada mês, a gente devolve para as pessoas o seguinte: a gente devolve um relatório informando quantos quilos foram compostados naquele mês, quanto de CO2 deixou-se de emitir uma vez que a gente compostou, e a gente também informa depois isso acumulado. Então a pessoa que participa no segundo, terceiro mês, a gente também devolve para ela quanto no total ela compostou e quanto no total ela contribuiu com o CO2 que não foi emitido. Além das informações, a gente também devolve o adubo propriamente dito, ou um biofertilizante, ou ainda, nós temos um viveiro no nosso projeto, mudas alimentícias. Não é difícil os casos de clientes que nos entram em contato e muitas vezes não tem nenhuma plantinha em casa. Dados o deslocamento que as pessoas têm hoje das suas vidas em direção a um trabalho, a direção a outros interesses que não do autocuidado, né? Então a gente fornece uma mudinha, porque tem gente que a gente oferece o adubo e não tem uma planta para pôr. A gente resolve oferecendo uma muda. Então a gente traz informação e traz o benefício do produto final para essas pessoas. Além de oferecer a oportunidade de tornar o cidadão que era passivo para um cidadão ativo. E a gente acredita que esse é o caminho para as cidades se transformarem. Indivíduos tomando a iniciativa de resolver os problemas que se tem e de forma coletiva trazendo essas soluções aí para o poder público, até ter uma força que de fato o poder público não possa ignorar e transforme isso em lei e em prática. Tá? Então agora a gente vai partir para o processo de compostagem efetivamente. É com você, Marcelo. Bom, então a gente vai começar aqui, antes de mostrar o processo, a gente vai falar sobre o nosso ponto de compostagem. A gente está aqui numa residência que foi disponibilizado o fundo dessa residência e a gente construiu essa estrutura que vocês estão vendo, que nada mais é do que 2 pallets quadrados aí de espaço, na verdade um pouco mais. Aqui a gente armazena aqui o nosso adubo produzido e nessas 2 estruturas de pallet a gente encheu, a gente deixa descansar e parte para outra. Então é elas que permitem que a gente faça esse ciclo aqui que é necessário para o processo de compostagem. Então aqui a gente tem o Marcelo, um pouco da nossa infraestrutura, né? A gente tem o nosso peneirador, né? Ele nos auxilia nesse processo. A bicicleta, as bombas. Aqui já mostrando até um pouquinho do produto final, o adubo que a gente produz. E um biofertilizante que esse mês a gente extraiu de um outro ponto de compostagem. Bom, então essa é a nossa infraestrutura. É com você então agora, Marcelo. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o processo de compostagem. Ele é bem simples, né?
o que a gente precisa ter? O resíduo úmido, que é coletado da casa das pessoas, e o resíduo seco, que é proveniente de poda de árvores triturada, poda de grama, né, que é triturado, folhas secas, e a gente faz essa mistura. Então, o método que a gente desenvolve aqui na Casa da Meditação, que é esse local onde a gente está, é um método que a gente precisa induzir o oxigênio dentro das caixas, né, das composteiras. Então é por isso que a gente precisa ter essa mistura do seco com o úmido muito bem estruturada, para que o ar consiga passar aí pelos poros que são criados nessa mistura. Então basicamente é o que é, a gente faz forra o chão com a maravalha e coloca por cima o resíduo úmido que vem da casa das pessoas. Depois a gente adiciona mais um pouco de maravalha, que é o resíduo seco, e faz a mistura e coloca para dentro da composteira. Vou mostrar para vocês o processo. Aqui a gente já colocou um pouco. Coloquei aqui o resíduo. Agora eu vou colocar a matéria seca por cima e vou mexer. O que é importante misturar? A mistura, ela é importante para criar, né, esses poros grandes, para o oxigênio poder passar, e também diminuir, né, o tamanho da partícula do resíduo úmido. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não reduzir muito, ficar um negócio muito pequeno, senão ele compacta bastante. Então, pedaço de melancia, frutas maiores, né, pedaços maiores, a gente diminui os pedaços nessa mistura. Então a gente vai misturando e também cortando um pouco os resíduos úmidos, casca de fruta, legume, verdura. E essa mistura é importante para criar, né, essa condição de o oxigênio passar. Por quê? Fungos e bactérias é que fazem o processo. Fungos e bactérias ativos consomem mais rápido a questão da comida deles, né? Que é o resíduo úmido, né? O resíduo orgânico é a comida do fungo e das bactérias. Então, quando a gente cria condições para eles poderem se desenvolver e se alimentarem, o processo de compostagem acontece de uma forma mais efetiva e rápida, né? Então, é basicamente isso. Feita a mistura, ó, tá bem misturadinho. A gente controla também a umidade, que é importante, né? Quando a gente tem um resíduo muito úmido, ele acaba gerando odores muito ruins, né, nos locais. Então a proposta é deixar ele médio, né, úmido, não encharcado. Feito, ó. Feito isso, a gente pega essa mistura e coloca dentro da composteira. Bom, é isso, gente. Bom, gente, então a gente espera ter conseguido mostrar aí um pouco do nosso trabalho, um pouco da forma que a gente pensa esse empreendimento, e também fica à disposição aí de todo mundo que queira conhecer um pouquinho mais desse universo da compostagem urbana. A gente vai aí fornecer os nossos contatos, a gente está à disposição aí para a gente conversar e refletir junto as cidades do nosso futuro. Obrigado mais uma vez à Secretaria do Meio Ambiente de Guararema e ao Ricardo Moscatelli pelo convite. Um abraço a todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.